Olá, prazer mais uma vez estar aqui com vocês, no meu, no seu, no nosso Ribeirão em Movimento, há mais de 10 anos, todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui na nossa TH+, agora, né? Eu sempre sou muito saudosista e falo TV Tati, que faz parte da história de Ribeirão Preto. E agora a TH+, né? Está ampliada, inclusive em todo o estado de São Paulo. E claro que a origem é aqui em Ribeirão Preto. E para falar de TH+, para falar de TV, vamos falar de cinema hoje, isso, exatamente. Ribeirão se fala que tem, na verdade, um sol muito bom, né? Uma luz muito boa para o cinema. Aqui onde é o estúdio da TV Tati, já foi, há um tempo atrás, também o estúdio Kaiser de cinema, onde tinham várias produções. E eu estou trazendo ele aqui hoje, que representa aí, né, uma importante, né, operadora de filme na cidade, a RP Cine Film Commission, o Júnior Perini, que é diretor operacional, e vai falar sobre toda essa questão do impacto audiovisual, regulamentação do streaming e o que está rolando na nossa cidade. Prazer ter você conosco, Júnior, tudo bem? Tudo bem? Fábio, obrigado, é um prazer estar aqui com você. E vamos falar de cinema, né? Uma grande arte. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da RP, né? Que você trabalha há muito tempo já, o Edgar de Castro, né? Que já esteve aqui nesse espaço, né? Inclusive por muito tempo esteve aqui. E aqui no nosso estúdio era um cinema, né? Era um cinema que se passava, tinha sessões de cinema italiano, sessões de cinemas da Europa, da Índia e os filmes também, né, nacionais. Fala um pouquinho da história da RP Commission Filme. A gente falar de cinema em Ribeirão Preto tem que falar do Edgar, né? Exato. O Edgar é um mentor, é um grande produtor, fez muitos filmes, inclusive aqui nos estúdios Kaiser, né? Então o Edgar trouxe aqui para a região muita coisa, formou muita gente. Ele criou, na verdade, a primeira Film Commission do estado de São Paulo, que foi a SP Cine, e que depois ele entregou esse nome para quem é hoje a SP Cine de São Paulo. De São Paulo. E nós, há algum tempo atrás, já há 2 anos, criamos a RP Cine Film Commission da região metropolitana de Ribeirão Preto, e um dos nossos alicerces é trazer produções audiovisuais para serem feitas aqui na nossa região. Então, e a gente tem rodado muita coisa aqui, né? Coração Sertanejo foi feito recentemente. É um filme, né? É um filme feito com pela... Bruno Benício? Teve um com o Bruno Benício que foi feito aqui na região também. Isso, mas o Coração Sertanejo foi feito pelo Tato, da Causari, que tinha produzido anteriormente o Mal Nosso. Né? Então, E fez também a da Madre Maurina. Isso, exatamente. Isso, esteve aqui também. Isso, o Tato é um dos grandes cineastas aqui da nossa cidade, né? E a RP Cine tem apoiado essas produções, né? E como é que a gente faz esse tipo de apoio? Com acordos com a rede de hotelaria, com a gastronomia, com vans, com equipe, para justamente formar uma mão de obra especializada, prestadores de serviços especializados, para que as produtoras tenham interesse em vir filmar aqui, né, em Ribeirão Preto. Então, a gente está com uma série de projetos aí para poder trazer para cá. Então, você pode dizer que hoje Ribeirão Preto, não sei se é um polo, mas pode se tornar um grande polo do audiovisual. Tem essa estrutura hoje, Ribeirão Preto? A gente está criando essa estrutura. A gente tem um acervo patrimonial gigantesco aqui por conta disso tudo, né, que o Edgar, há anos atrás, criou, de fazer de Ribeirão Preto um polo audiovisual. A gente está resgatando isso. Então, as nossas bases é formar mão de obra especializada, porque tem que trazer produções para cá, mas tem que ter mão de obra especializada. Então, a gente tem hoje universidades de audiovisual preparando estudantes para isso, né? E sim, respondendo a tua pergunta, a gente está transformando o Ribeirão Preto num polo audiovisual. A gente concorre com Santos, que também tem uma grande Film Commission lá, que é muito forte. Obviamente que não dá para comparar com São Paulo, que é uma indústria gigantesca, né, movimenta muito, mas nós, com a nossa Film Commission, a gente está à frente aí de algumas cidades do interior. Quais são os principais desafios hoje para os filmes, na verdade, as produtoras, né, vir para Ribeirão? Quais são as dificuldades maiores? Assim, é a questão do financiamento de filmes, porque você falou do Tato aqui, que é aqui de Ribeirão, que está produzindo muito, né? Tem o documentário da Madre Maurina, né? Tem também o filme da Maria Zeferina, né? Que você, inclusive, é um dos produtores, a gente poderia até falar dela. Quais são os principais desafios hoje para o produtor audiovisual, para o cara que quer fazer cinema, inclusive que mora no interior, né? Que é o nosso caso.
Fabio, o que acontece, né? A gente tem aí um fomento para a indústria audiovisual que está sendo feita não só pelo governo do Estado, mas pelo governo federal, para sair do eixo Rio-São Paulo, né? Então, eles querem fazer essa distribuição maior. E a gente entra nisso como uma força muito grande com a Film Commission e pela experiência que tem, né? Os nossos desafios, a gente ter mão de obra especializada, a gente precisa formar essa mão de obra, né, para que as produtoras venham produzir aqui e contratem os profissionais daqui da nossa região, né? Então, o nosso custo aqui ele é mais barato em termos de logística. Em Ribeirão Preto não tem trânsito. São Paulo, para você ir de um lugar para outro, se cai uma chuva, se alguém faz alguma coisa na Avenida Paulista, se um caminhão quebra na Marginal, a cidade inteira vira um caos. Em Ribeirão Preto, não. A gente consegue ir de um lugar para outro muito rápido. Então, isso, em termos de logística, favorece bastante a gente, né? Em termos de custo, a gente está bem aparelhado com leitos de hotelaria, tem ótimos hotéis, uma gastronomia fantástica, a gente tem muita coisa de gastronomia, e uma cerveja, né, uma água, claro, fantástica, né, as cervejarias. Então, a gente fala de produção audiovisual e a gente fala de turismo audiovisual junto com isso. Então, as pessoas vêm para cá produzir e elas querem conhecer a cidade, conhecer os arredores, ver o que tem para fazer. Então, a gente proporciona isso também, são um dos nossos diferenciais. Você movimenta, né, o cenário da cidade, a economia, isso é muito positivo. Mas você falou da mão de obra, o desafio é formar mão de obra. Para quem está nos assistindo, é jovem, nosso programa dialoga muito bem com a juventude também, até porque eu sou diretor de escola também, sou professor. Que curso para o jovem que quer integrar, né, trabalhar com cinema? Eu conheço cinema, o curso de cinema, mas além do curso de cinema, que curso que ele poderia, aqui na região se tem também, que ele poderia se interessar para fazer? Olha, uma equipe básica, por exemplo, a gente está aí numa concorrência bem acirrada com uma cidade lá do entorno de São Paulo, para poder trazer um longa para fazer para cá. Esse longa, ele tem 50 pessoas que vão vir de São Paulo para cá e a gente vai contratar mais 20 pessoas aqui. De 70 pessoas de uma equipe, você tem diretor de fotografia, eletricista, maquinista, gaffer, logger, diretor de arte, figurinista, produtor de objeto, eletricista, maquinista, assistentes. É uma coisa gigantesca, gigantesca. Então, existe um mercado para todos esses jovens poderem se desenvolver e estudar, né? Hoje a gente tem a IAD, que é uma grande ferramenta, porque o cara estuda. Sim, né, tiver, né? É muito bom, tudo online, né? Mas o que a gente precisa aqui mesmo é de mão de obra, de eletricista, de maquinista, de gaffer, operador. O que é o maquinista? O maquinista é o cara que opera a grua, é o cara que faz o trilho. Aquela câmera que está no trilho. Isso, exatamente. O maquinista. Mas é bem específico esse, né? Ou não? É específico. A gente, dentro da nossa área de atuação, todas as funções são extremamente específicas. O cara tem que ser especialista só naquilo. E tem cursos hoje aqui em Ribeirão voltados para esse mercado, faculdades? Olha, a gente tem algumas faculdades aqui, mas que direcionam mais para uma área de direção de fotografia, operação de câmera, som direto. Então, a gente precisa de cursos que formem eletricista, gaffer, que é o chefe do maquinista e do eletricista, nesse sentido. Mas a gente está caminhando bem para isso. E sem dizer que você disse, né? Você vai vir para cá uma produção grande, né? Você está falando, né? Que vai movimentar mais de 70 profissionais. Exatamente, né? Então, isso para a economia da cidade é muito interessante, né? Porque toda a parte de combustível, de van, de caminhão, uma parte do equipamento, alimentação, tudo fica aqui, né? Sim, esse dinheiro vai ser gasto aqui. E não pode falar que filme que é nada, não tem nenhuma informação que pode passar? É de algum streaming? É uma ação, uma ficção? É uma ficção. Esse filme ele foi contemplado ano passado pelo PROAC, né? Então, eu não posso dar muita informação, porque a gente está numa concorrência aí braba. Claro. Né? Então, por exemplo, acabei de sair de uma reunião agora com o hotel, onde a gente está conseguindo com esse hotel um bom desconto em termos de hospedagem, em termos de alimentação,
para que a gente possa ser competitivo financeiramente para trazer o filme para cá. Trazer o filme. Porque rola essa competição também. Rola. A gente, como Film Commission, a gente concorre. Por exemplo, a gente está concorrendo na cidade, eu posso falar, Ribeirão Pires, que e lá tem uma empresa como a Film Commission que também exatamente, quer levar para lá. Exatamente. Então, aqui, qual que é a nossa diferença? A gente tem a Secretaria de Cultura aqui, a Magê dá um apoio. Obrigado, Magê, por tudo que você tem feito para a gente. Ela dá um apoio gigante para o nosso projeto de Film Commission. A gente tem a Secretaria de Comunicação, a Guarda, as viaturas, o pessoal que autoriza as filmagens nas estradas. Então, isso é tudo muito rápido para a gente. Então, isso faz também uma grande diferença quando a gente tem esse apoio institucional dos órgãos da prefeitura. Maravilha, nosso agradecimento também para a Secretaria de Cultura, Administração, né, por estar, né, ter esse olhar para a cultura local, que na verdade é interesse também, né, porque como você mesmo disse, você movimenta, né, e leva o nome da cidade também. Sim, exatamente. O Ribeirão Preto, o governo do estado criou a State Film Commission, que são as produtoras do estado de São Paulo. E Ribeirão Preto participou de uma concorrência e ficou entre as 10, o primeiro exemplar de um catálogo de Film Commission. Ribeirão Preto ficou entre as 10 cidades do estado de São Paulo propícias para filmagem. E esse catálogo foi lançado em Cannes, na França, ano passado. Olha, que maravilha. Se fala muito também de Paulínia, né? Fala que Paulínia, por que se tornou também uma referência? Paulínia, Gramado, que tem lá. Gramado tem um festival de Gramado que chama muito as produções para lá, né? A gente está criando aqui também os nossos festivais internacionais de cinema. Esse ano a gente já vai ter um, né, que o Matheus Vieira está criando. Mas Paulínia, ele foi bem, mas hoje já não é um polo audiovisual. Não é mais. Não é mais um polo audiovisual como ele se propôs a ser. A ser um dia, né? Que era muito falado, atrás. Eu lembro de Paulínia, que era muito falado. Estive em Gramado também e pude perceber lá todo o movimento, né, que faz um festival, né? Um festival movimenta muito. Movimenta. O festival é muito interessante, a gente está criando e desenvolvendo esses festivais aqui. Agora, uma coisa, Fábio, que é muito importante a gente colocar aqui, existe um termo que é o cash rebate, que o município te dá ele te paga uma parte do seu projeto para você ir filmar na cidade. São Paulo tem isso e Rio de Janeiro tem isso. Isso é uma coisa que a gente gostaria muito de implantar aqui em Ribeirão Preto. Então, as prefeituras pagam para... Exatamente. Mas paga para a produtora, paga uma parte do custo da produtora. Às vezes eles entram, a prefeitura, por exemplo, paga alimentação, paga hospedagem. Né? Ele não paga em dinheiro. Já está no orçamento da cultura, vamos falar, sairia da cultura? Não, na verdade, são formatos que podem ser criados, por exemplo, uma parte do ISS de Ribeirão Preto, 2% desse valor pode ser destinado para as produções audiovisuais. Seria como a Lei Rouanet, mais ou menos. Isso, exatamente. Você deduz ali para um espetáculo. Isso, exatamente. Só que do município. E não tem essa legislação aqui em Ribeirão? Aqui não. Isso cabe aos vereadores ou ao prefeito fazer? Isso cabe aos vereadores, né? A gente tem que primeiro levar esse projeto para os vereadores, para que os vereadores entendam a importância disso. Existe um estudo, Fábio, feito pela SPCine, que a cada R$1 investido, você acaba deixando para o município até R$4. Então, para o município, é um grande negócio investir em audiovisual. É um retorno certo, né? Exatamente. É um retorno certo, com certeza. E a cidade, ela acaba se tornando evidência, né? As pessoas muitas vezes, eu quero ir para aquela cidade que filmou tal filme. Eu vi recentemente vários filmes famosos, né? Tipo Goonies, que é um filme, quem tem minha idade ali sabe, Goonies é um clássico da juventude da década de 80, 90. Então, a cidade foi filmado Goonies e até hoje é uma referência. As pessoas vão para lá para tirar foto, né? Então, isso torna a cidade também um polo, né? Exatamente. Isso é o que a gente chama de turismo cinematográfico. Então, aquele lugar ficou marcado, então ele vira um ponto turístico que quando as filmagens. Exatamente. Isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos, na Europa. Exatamente. Onde foi filmado, né, por exemplo, O Senhor dos Anéis. Exatamente. As grandes, né, o Harry Potter.
Exatamente. E a ideia é fazer parecido aqui, é isso? Exato. Júlio? Por exemplo, esse projeto que a gente está em concorrência lá com Ribeirão Pires, a nossa ideia é trazer para cá, e eu já falei, o que eu fiz? Eu consegui uma cortesia no hotel e eu trouxe a roteirista e o diretor para conhecerem Ribeirão Preto. Eu fiquei 2 dias aqui passeando com eles e mostrando tudo para eles. E a única coisa que eu pedi, eu falei, olha, encaixa dentro do roteiro de vocês uma filmagem aqui no Quarteirão Paulista, onde a gente tem o Pinguim, o teatro e que é super, é um cartão postal da cidade, né? O cartão postal da cidade. Então, eles me prometeram que iam fazer alguma passagem ali onde a gente pudesse ter esse cartão postal. Então, isso vira um chamativo, claro, né, para o turismo cinematográfico. Com certeza, eu lembro muito bem também, e o pessoal, não precisa nem ser tão velho, sabe da gravação do Rei do Gado, né? Cenas foram gravadas ali no bosque, tem um prédio aqui também no centro, né? E vira uma referência, onde morava o senador, era o prédio aqui no centro. E é muito interessante, porque as pessoas se identificam, né? Exatamente. O DNA do crime é um caso mais ou menos como esse, né? Veio uma equipe de São Paulo de 400 pessoas, foram 22 caminhões de equipamento, eles ficaram aqui 18 dias em Ribeirão Preto, filmaram em Ribeirão e região, e a gente fechou as 2 avenidas na frente da rodoviária, os ônibus tiveram que mudar o percurso. E teve vários carros pegando fogo, teve um caminhão pegando fogo. Eu sei que vocês usaram até ali o espaço onde é o Ceazinha. Isso. Eu tenho familiares que trabalham ali e eu lembro que usou ali o espaço ali. Então, esse novo projeto, a gente vai filmar uma parte dele no Ceazinha de novo. De novo? De novo. Lá está virando também um local interessante. Exatamente. O Ceazinha, junto com os órgãos da prefeitura, tem apoiado a gente nesse sentido. E o pessoal que trabalha lá adora, porque, com certeza, né, vira ali uma festa, né? Não é sempre que se tem filmagem ali de uma obra, né, de arte como o cinema. Mas a gente está numa fase também do streaming que é diferente da TV, né? Tá um crescimento, tem a regulamentação. Você poderia comentar sobre esse cenário? Qual que é a sua opinião? Está ajudando? Sim, a gente tá atuando de forma muito ativa na regulamentação do streaming. Hoje, quem compra o dinheiro, além dos editais, como o PROAC, o Rouanet, a lei do audiovisual, quem está comprando são as plataformas de streaming. Então, e não existe uma regulamentação para isso, né? Então, o governo brasileiro está tramitando isso no Congresso e a gente espera que ainda esse ano seja votado a porcentagem. 4% já está muito bem encaminhado, mas a gente está querendo 6%. 6% de tudo que os streamings ganharem né, do negócio deles. Se a gente conseguir isso, a gente vai ter por volta de 3 bilhões por ano de entrada no setor audiovisual. Então, esse dinheiro arrecadado, obrigatoriamente, ele vai para o setor audiovisual. Então, a gente está falando de mais 1 bilhão e 200 do Condecine, que é uma taxa que é paga, isso anual. Então, a gente teria por volta de 4 bilhões e 200 todo ano para ser investido no audiovisual. Então, isso é uma oportunidade gigantesca para o mercado brasileiro e, principalmente, para os municípios que estão se preparando para absorver isso, que é o caso de Ribeirão Preto. O caso de Ribeirão Preto. Uhum. Vamos aí, com certeza, né, fazer votos e até cobrar a eleição agora para que se movimente o quanto antes, porque são profissionais, é um grande número, inclusive Ribeirão Preto, que sempre foi uma cidade resistente, né? O pessoal faz cinema de resistência aqui, nós temos vários casos aqui. Não, é impressionante, não só Ribeirão Preto, a gente tem um grupo de cineastas em Brodowski, que eles estão agora no 15º filme deles, e fazendo de uma forma totalmente amadora e sem recurso nenhum, né? Então, a gente tem muitos focos disso, né? Em Barrinha a gente tem, em Cravinhos. Eu trouxe um rapaz de Severine aqui, cidade próxima também. Ele fez um filme de ficção científica de um Homem-Aranha brasileiro e, foi em todos os podcasts, veio aqui também, fez tudo sozinho, é impressionante. Olha que interessante, né? Como a gente tem muitos talentos. Então, a nossa Film Commission, o que ela
quer e precisa fazer é juntar esse grupo todo, para que eles se conheçam. A gente está criando, espero que o ano que vem a gente tenha um fórum audiovisual aqui em Ribeirão Preto, a gente está trabalhando para isso, para trazer todos esses cineastas, participarem de rodada de negócio, trocar experiências com grandes players, com as pessoas de mercado. Então, isso fomenta, né, bastante o nosso negócio aqui na região. Com toda certeza. Júnior, eu queria agradecer a sua presença. Antes de você encerrar a sua participação, tem alguma novidade da RP-Cine para passar para quem está aqui em casa? Ou alguma... Olha, temos sim. Nós temos duas novidades. Uma delas é um fórum audiovisual que a gente vai fazer aqui o ano que vem. E segundo, a gente está trazendo para cá um projeto que é um festival de inteligência artificial que foi criado na França e a gente vai fazer isso ainda esse ano aqui em Ribeirão Preto. Que legal. E espero que seja aqui na fábrica, hein? A fábrica tem muita atividade que envolve inteligência artificial também. Vamos ver se vai rolar aqui também. Meu agradecimento. Muito obrigado. Estamos sempre às ordens. Um abraço para o Edgar de Castro também. Mandarei. Obrigado. Pessoal, agora, antes de ir para o próximo bloco, a gente vai falar sobre o Conselho Tutelar, vamos falar de infância, juventude. Veja essa entrevista que me foi concedida pela professora Bebel, deputada estadual, que esteve na nossa cidade final de semana passado. Ela passou aqui, fez uma plenária em Franca e fez outra plenária aqui em Ribeirão Preto também. E ela fala dos desafios, né, como parlamentar e também, é claro, né, o que já encaminhou para Ribeirão Preto de emendas, né, que fomentaram também aqui a nossa cidade em políticas públicas. Então, veja essa entrevista que nós fizemos aí com a professora Bebel, deputada estadual, e também presidenta da POSP licenciada. Pessoal, estamos aqui com a nossa deputada Bebel, recebendo aqui em Ribeirão Preto de toda a região e falando da importância da prestação desse mandato de luta, né, Bebel? Fala pra gente, acho que recentemente agora, todos os professores e professoras estavam ansiosos dessa vitória no dia 7 da reforma administrativa que conseguimos barrar devido à sua liderança lá. Pois é, mas ali o governo provocou, achou que ninguém ia. Quando ele viu que houve uma mobilização, que a gente pôs matéria na televisão e a gente chamou todos os professores, enfim, todos da comunidade escolar, e para nossa alegria foi muita gente. Cerca de 600 pessoas, 300 lá dentro e outras 300 lá fora. Então, aquilo virou um mar, né? Aí ficaram os bolsonaristas tudo brigando, dizendo que, imagina, a POSP inventou. Eu falei, não, nós somos pautados, vocês pautaram. Agora vocês recuaram, admita que recuou. Aí eu pega a minha fala no vídeo, eu agradeço ainda o presidente da casa, digo, o senhor teve a maturidade para voltar atrás, tirar o projeto e levar para discussão. Discussão coisa nenhuma, porque nós vamos vencer essa luta. Nós não aceitaremos a reforma administrativa da educação, porque ela vai significar a instituição, quer dizer, tornar lei o professor farol. Hoje a gente tem entrado na justiça, a gente tem segurado, mas a gente não quer isso, a gente quer derrubar de vez, que é para acabar com essa forma de humilhação sobre os professores. Eu acho que o professor farol, eu acho que é uma forma de nos transformar menores, né, diante da grandeza que somos nós. Acho que a mais importante categoria, né, que são os professores. E aqui no estado de São Paulo, eu quero dizer que nós temos feito um enfrentamento. Nós ficamos 4 anos, desde a entrada do governo, da eleição do governo Tarcísio, na Assembleia, lutando contra a militarização, lutando contra a privatização da Sabesp, lutando contra a questão referente ao confisco das verbas da educação, lutando contra os ataques que tentam fazer lá, mas tivemos vitória. Acabamos com as APDs dentro das salas de aula, que eles queriam que ficasse dentro, né? Enfim, tivemos a vitória do confisco, mas foi no final do outro governo. Aposentado e pensionista pagava ainda os seus, tinham seus salários confiscados, parou de ter. Então, tivemos vitórias. Agora, precisamos de mais, nós precisamos mudar o Estado, né? E para isso, nós temos que mudar o governador. Com né? certeza. Vai estar nas nossas mãos, mas aí vai ficar lá para o período correto das eleições, né? Que a gente vai poder falar de projeto e vai poder debater com a população o melhor projeto, né? Para a sociedade paulista.
que é ter um governo que tenha uma visão estratégica do desenvolvimento do interior, da capital, da Grande São Paulo, e não deixar que a coisa meio que corra solta, como o governo Tarcísio está fazendo, e quando faz é nos entregando, privatizando tudo, né? Quem privatiza, na minha opinião, não tem competência para governar. Eu não sei governar, eu terceirizo, eu privatizo. Se eu sei governar, eu de fato faço uma política de Estado. Então foi uma satisfação, foi uma assembleia, foi uma plenária bastante representativa, né? E logo estaremos aqui para fazer um rolê, né? Com toda certeza. E a prestação de contas desse mandato, que já mandou aqui para Ribeirão quase R$500 mil nesse último período. Santa Casa, Escola Alcides Corrêa, do nosso companheiro Roberto está aqui, para minha escola, para o Spinelli. E é um mandato que dialoga não só com a educação, mas com várias frentes, moradia, LGBTQIA+, estudantes. Então, é uma grata surpresa e é uma grata satisfação ter você conosco, Bebel, não só nesse período agora na prestação do mandato de contas, mas a todo momento em nossa cidade, né? Buscando e com certeza dialogar com a população e atendendo através das emendas e da sua atuação lá na Lesp. Eu tenho esse cuidado, Sardinha, e eu tenho um jargão que é o pouco com Deus é muito. E eu sinto que aquilo que foi pouco, você fez tanto na sua escola. Naquele dia eu fiquei tão feliz com teu pouco, foi coisa de 100 mil. Sim, exato. Você fez tanta coisa, né? Quer dizer, o pouco com Deus é muito. É isso, eu gostaria de ter mais, não tenho, mas eu sou orientada para as políticas sociais, para a saúde, para a educação, para projetos culturais. Nisso eu acredito. Se eu acredito, então é nisso que eu invisto. Então, a população pode contar comigo, o meu mandato está à disposição, como está à disposição também na luta efetiva por saúde, educação, moradia, porque não dá para lutar sozinho. A educação não está sozinha se as políticas públicas não se conversarem. É dessa forma que eu vejo, né, o papel da educação nesse contexto. Muito obrigada. Muito obrigado e conte sempre com a gente. Satisfação. Acabamos de entrevistar aí, né, a professora deputada Bebel. Um grande abraço a toda a equipe dela, né, o pessoal da POESP, sempre muito atencioso com todos nós. E nesse dia aí ela esteve aqui, né, ficou aqui uns 3 dias visitando a região e também teve aí, né, o prazer de falar conosco, né, dos desafios aí nessa questão aí eleitoral agora e também lá na Lesp. Mas agora vamos falar de um assunto que diz respeito a você, né? Você que tem criança em casa principalmente, adolescente, filho está na escola, algo que envolve aí os direitos das crianças e adolescentes. Nós vemos um momento no Brasil que, por questões eleitorais, muitos tentam vender a ideia que o Estatuto da Criança e Adolescente vai ser alterado. Mas essa alteração não é para melhor, às vezes é para pior, só para poder, né, gerar likes e vender uma ideia que vai resolver, né, como se mudar a idade, né, de penalidade para adolescente vai resolver o problema da violência. E para falar disso e muito mais, está aqui comigo a Ed Fernandes, que é conselheira tutelar, especialista nesse assunto e defende como poucas essa pauta da educação infantil, da juventude. E é um prazer ter você com a gente. Tudo bem, Ed? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade, né? Sempre importante a gente usar todos os espaços para falar dos direitos das crianças e adolescentes. Com toda certeza. E muita gente não entende o que é conselho tutelar. Eu que trabalho com escola, muitos pais às vezes têm medo do conselho. Será que o conselho vai tirar meu filho de mim? Existe essa ideia, né? Esse factoide, que o conselho tira a criança. Às vezes o menino ou a menina já tem medo do conselho tutelar. Vou chamar o conselho tutelar, hein? Vou chamar o conselho tutelar. Mas para quem está em casa, eu acho sempre importante e pedagógico, Ed, explicar qual que é a função do conselho tutelar. Então, nossa, é tão importante a gente falar sobre o conselho tutelar, porque essa história de o conselho tutelar vai vai punir a criança, vai tirar a criança da família, para falar uma palavra que está sendo muito usada, né, é fake news. Isso não é verdadeiro. O conselho tutelar ele tem a função de zelar pelos direitos das crianças e adolescentes, né? O ECA foi construído
depois de um movimento no Brasil todo, um movimento de meninos e meninas em situação de rua, e muitos movimentos sociais juntos criaram o ECA para a proteção das crianças e dos adolescentes. Mas, assim, na criação do ECA, precisava de alguém que ficasse garantindo que esses direitos seriam cumpridos, para não chegar àquela história que todo mundo fala, essa lei não pegou. Então, o ECA é uma legislação assim muito, mas muito interessante, porque ela cria os direitos, mas também ficou muito preocupada em colocar pessoas que ficassem zelando, cuidando, vigiando e fazendo um trabalho para que aqueles direitos fossem garantidos para as crianças e adolescentes. Então, principalmente essa questão de punição não é o trabalho do conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar ele tem que trabalhar na proteção, na garantia dos direitos. Esse que é o trabalho assim, primordial. Agora, para o conselheiro tutelar garantir os direitos que estão escritos no ECA, fruto de muita luta, ele precisa ter condição de trabalho. Ele precisa ter a parte da prefeitura, que também está previsto no ECA, que a prefeitura tem que dar condições para os conselheiros trabalharem. Condições não é condições como, às vezes, a gente vai falar de privilégio, não é isso. Condições mínimas. Ter um espaço, principalmente onde a população chegue até o conselho, o que não acontece em Ribeirão Preto. Hoje, os 3 conselhos estão num único prédio, e isso é muito ruim, porque a população precisa ter acesso. O Ribeirão, infelizmente, nós temos só 3 conselhos, o último foi criado em 1993, mas, assim, tendo 3 conselhos e os 3 estando num único prédio, isso dificulta muito o acesso à população. E, hoje, nós deveríamos estar na construção do 8º Conselho Tutelar. E nós continuamos com 3, e os 3 num único lugar. Então, as pessoas que estão próximas, que são poucas, têm acesso, mas muitos munícipes estão distantes e dificulta muito o acesso. Então, isso é ruim. Outra coisa que é ruim na parte de estrutura é a prefeitura não coloca o trabalho que o conselheiro tem que fazer como prioridade. Porque, se a criança tem que ter prioridade absoluta, quem zela pelo direito da criança também tem que ter prioridade no orçamento do município. Então, o Conselho Tutelar, hoje, nós estamos sem agente administrativo no Conselho, que é aquela pessoa que nos auxilia com a documentação, recebendo as denúncias, distribuindo para os conselheiros. Nós estamos sem esses apoios que são fundamentais. Então, assim, não garantir essas condições é não estar preocupado com a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. Sim. Agora, Ed, o CONANDA, que é o Conselho Nacional, que cuida dos direitos da criança e adolescente, estabeleceu um parâmetro mínimo de criação de conselho, e o parâmetro é bem claro. A cada 100 mil habitantes, você teria um conselho. Então, pelos parâmetros do CONANDA, Ribeirão Preto é uma cidade que tem mais de 700 mil moradores, ficaria entre 7 ou 8 mesmo, conselhos. Então, por exemplo, só para título de comparação, Salvador, que tem 2,4 milhões de habitantes, tem 18 conselhos tutelares, já supera o parâmetro mínimo. São Paulo tem 52 conselheiros tutelares. Agora, Ribeirão Preto tem 3, para uma cidade que, se fosse do tamanho de, por exemplo, Sertãozinho, 300 mil habitantes. Então, está muito aquém da realidade. Então, diante dessa situação que a gente tem muito claro, a lei diz que tem que ter 7 a 8 conselhos tutelares em Ribeirão Preto para atender a demanda. Não vai atender, não está atendendo, com 3 não atende. Eu sou diretor e sabemos, eu passo casos para você. Hoje mesmo estive na Delegacia da Mulher, casos também que a gente denuncia de abuso e tudo, toda aquela situação que a gente sabe. Mas como resolver essa equação? O Ministério Público, no caso, não teria que agir, um juiz da criança e adolescente, para obrigar a prefeitura a criar cético, a Câmara Municipal? Com certeza, precisa de uma ação.
do Ministério Público, da Câmara Municipal. Agora, sim, tem alguns movimentos na Câmara, né, discutindo a questão de criação de novos conselhos, mas eles não são suficientes, porque não foram criados. Em 93 foi o último e nada mais aconteceu. Essa questão que você está falando, né, de outras cidades, assim, é triste falar. São Carlos, aqui pertinho, né, tem um conselho para cada 100 mil habitantes. Que diz a resolução do Cananda. Então, mas assim, dizer que a nossa cidade é chamada capital do agro, é uma cidade rica. Então, assim, infelizmente, é a demonstração de que criança e adolescente não está como prioridade para nenhum dos governos, nem os que já passaram e nem o atual governo. Porque 93 vai mais de 30 anos, né? Foi criado o último... Já saiu da adolescência já o tempo, né? Passou dos 30, Então... já saiu da fase de criança, era fase de adolescência, já é um homem de 30 ou uma mulher de 30 anos, já passou, mas é uma pergunta que eu acho que me instiga. O certo, o correto, não é o Ministério Público acionar, chamar a prefeitura para conversar e falar, vocês têm que implementar, colocar 7 conselhos em Ribeirão Preto. Isso não deveria acontecer? Se deveria, por que não acontece? Tem muitas ações que a gente acompanha que o Ministério Público propõe e a prefeitura entra com recurso, com outro recurso, com outro recurso. Então, precisa ter vontade política. Mas qual a justificativa da prefeitura para não ter os 7 ou 8 conselhos? Tem alguma justificativa? O que é apresentado? Então, todas as demandas que o Conselho leva até o Ministério Público e que viram ações civis públicas, né, elas começam aqui, tem um movimento, tem um envolvimento do Ministério Público, do Judiciário de Ribeirão, mas sempre a Prefeitura recorre. Ela nunca faz um acordo, nunca para estudar aquela questão, para ver se é importante aquela demanda para a cidade, se o que o Conselho está trazendo vai modificar para melhor a situação da criança e do adolescente. Agora, uma questão que você falou, que eu acho muito importante, né, do Conselho não conseguir atender todas as demandas das escolas. Não atende, né? Isso é fato. Então, mas assim, o que as pessoas... fato. Sempre que acontece um problema na cidade, que envolve criança e adolescente, a primeira pergunta, o que o Conselho fez? Sim. O que o Conselho fez. Mas como que o Conselho vai fazer esse atendimento que deveria fazer sem ter condições para isso? Porque, na verdade, o Conselho Tutelar, ele deveria, entre outras atribuições, estar visitando escolas, ouvindo aquela comunidade escolar, visitando o BS, para ouvir os munícipes, se tem pediatra, neuropediatra e outros profissionais que são necessários para o atendimento de criança e adolescente. Então, o trabalho do conselheiro tutelar é um agente político, o conselheiro tutelar. Ele deveria estar sempre visitando a população em vários locais. Mas como que o conselheiro tutelar vai conseguir fazer isso se está tão defasado? Hoje, infelizmente, vou falar até de uma forma bem grosseira, o computador do conselheiro tutelar fica entupido de demandas que não deveriam nem chegar ao conselho tutelar, mas chegam porque faltam políticas públicas e o conselheiro fica escravo daquele número assim, gigantesco de demandas que chegam e ele não consegue ter aquele tempo para visitar uma escola, para visitar um bairro, para visitar uma associação de bairro. Não consegue. Você fica ali refém de uma burocracia, né? E nós temos hoje em Ribeirão Preto mais de 142 mil crianças e adolescentes. E eu fiz uma pesquisa, porque o orçamento de vocês vem da Secretaria de Assistência Social, né, vinculada à Secretaria de Assistência Social. E das secretarias, o investimento para esse ano está em torno de 125 milhões. É um dos mais baixos de todas as secretarias, né?
Então, enfim, é muito ínfimo, né? Não chega nem a 10% do orçamento para a Secretaria de Assistência Social. Então, é o que você diz, né? A prefeitura, muito além das redes sociais, dialoga com o que está no orçamento. Se no orçamento a rúbrica destinada para criança e adolescente não chega nem a 6%, então significa que não vai conseguir atender, ou seja, os direitos não estão sendo atendidos, ou seja, algo, né, no mínimo ilegal, aí, no meu ponto de vista, que afeta diretamente as famílias que mais precisam. E eu falo isso porque isso me preocupa muito, Ed. Por isso que eu gosto de trazer sempre alguém do Conselho Tutelar aqui, porque quando estamos lá na ponta, na escola, né, nós atendemos, chega para nós primeiro, né, a questão dos problemas, né, da omissão, muitas vezes, né, do abuso, os professores, e a gente passa a quem de direito, passa para o CRAS, notifica, né, vocês, e a gente sente na pele. Eu estou vendo que eu estou respondendo no sentido assim, de ir lá prestar esclarecimento de casos que eu mesmo denunciei, coisas de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, né, e que já passou e um processo já aconteceu, né, e não, enfim, é uma situação muito preocupante. Como educador, me entristece muito. Parece que a gente fica de mão amarrada. Então, e para nós, conselheiras, é uma situação que nos angustia demais. O ECA é uma legislação, assim, mas é muito importante e pensou em todas as formas de resolver a questão da proteção integral, de garantir essa proteção integral. Sim. Né? E entre as atribuições do Conselho, tem uma que eu entendo que é das mais importantes, é assessorar o Poder Executivo na implantação das políticas públicas para criança e adolescente. Nós recebemos as famílias, nós recebemos as crianças, recebemos os professores, ouvimos as demandas da cidade, porém o prefeito não nos recebe, não nos ouve. Em todos os espaços que eu vou, eu falo que o Conselho precisa ser ouvido pelo prefeito, porque a nossa porta está aberta. As pessoas estão chegando, só que o prefeito não nos ouve. Então, assim, o orçamento é pequeno da assistência social, sim, mas para construir o orçamento, precisa ouvir quem está ali todo dia falando com a população. E nós não somos recebidos pelo prefeito de Ribeirão Preto. E por que? Tem uma justificativa? Então, como ele não nos recebe... Não recebe, não quer conversa. Porque assim... Precisava perguntar para ele, mas ele não nos recebe. Tá aí a pergunta, Ricardo. Vão atender o Conselho Tutelar. Então, eu participo da reunião do orçamento, né, quando está discutindo, que é um momento importantíssimo. É um momento de dizer assim, o que nós vamos fazer com tanto dinheiro que chega em Ribeirão, para quem nós vamos distribuir. O Conselho está sempre lá presente, levando as demandas, inclusive uma demanda que é assim, importantíssima, que o Conselho sempre leva, que é a contratação de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Sim, essa lei é de 2019, sabe? Com tantas situações que os educadores vêm enfrentando, que os professores enfrentam todo dia, a questão da violência fora da escola, que chega dentro da escola, é fundamental a contratação de outros profissionais para auxiliar os professores, porque os professores já estão sobrecarregados com tantas demandas que são deles. Exato. E é urgente que tenham outros profissionais com outras formações e ter uma lei de 2019 dizendo sobre o dever de contratar assistentes sociais e psicólogos nas escolas. Nas escolas municipais. Para cada uma das escolas. Para cada uma das escolas? A lei prevê cada uma. Aí vem um governador, um prefeito que muda, um para cada 10, um Sim. profissional, mas vai não. relativizando. Mas não é. É um profissional que precisa estar junto com os professores, com a coordenação, pensando o projeto político-pedagógico, pensando nesses novos desafios, Sim. junto com os educadores, porque também é uma crueldade colocar tudo nas costas do professor. Não, e é o que acontece. A resolução de todos os problemas. E é o que acontece, né? Isso nas costas do diretor, nas costas do professor, do coordenador. A escola vira um ambiente que, infelizmente, vai estar muito além do pedagógico. Sim. O pedagógico acaba ficando, assim, lá dentre os vários itens para ser, né, atendido, mas
tem essa questão social, e eu que sou de uma escola de periferia, isso para mim é muito caro, né? A gente tem problemas que vêm antes da questão dele ir bem no Saresp, ir bem nas avaliações. Tem questões para serem resolvidas de violência familiar, de abuso. E aí, nesse momento que você tem ali a criança que está com o seu direito, né, que não está preservado, não tem direito ao lazer, está trabalhando, às vezes, em locais que não pode trabalhar, porque não tem condição, você não tem onde acionar. Né? Você não tem onde acionar, porque o Conselho Tutelar, infelizmente, com a estrutura que tem, não dá conta. É o que você... E eu vejo que está aumentando o número, inclusive, eu já percebi isso, Ed, quando você passa nos sinais, né, você vê mães, vós, com crianças juntos nos sinais, crianças vendendo as coisas. E isso é um perigo, porque são crianças, quando a gente vai, eu pergunto, às vezes recebem Bolsa Família, recebem uma assistência, e estão sendo usadas para, né, complemento de renda, e não pode, não tem conversa, cara, não pode, ela já recebe o Bolsa Família, já recebe o benefício para ser voltado para o estudo, para a educação, né, para uma formação completa e não para o trabalho. E como resolver isso com um conselho, infelizmente, sucateado como está, né? Então, é colocar para funcionar a rede protetiva. A gente ouve falar, a rede protetiva, isso aí é um problema da rede. O que é essa rede? É todo mundo trabalhando de forma integrada. Essa família que está lá no semáforo pode ter problemas de saúde para ser resolvido, problemas Sim. financeiros, Claro. né? Problemas, inclusive, de saúde mental. Então, como que a gente vai acolher essa família e tirar essa família do semáforo? Claro, exato. Quando a rede trabalha de forma integrada, todos os serviços se comunicando. E hoje, em Ribeirão, essa rede está furada. Está furada. Hoje mesmo, vou te falar para você, eu fui na Delegacia da Mulher, uma denúncia que eu fiz, né, com relação a um suposto abuso de jovens, né, de crianças, e chegou até a delegacia uma informação, mas não foi a mesma informação que eu inseri no J154, para quem não sabe, é um sistema que a gente insere quando tem abuso de criança, não chegou para a delegada. Aí eu tinha mais informações que eu passei, ela falou, vou ter que abrir outro inquérito, porque isso aqui não chegou para nós. Então, assim, enfim, pelo que eu entendi, a Secretaria de Delegacia da Mulher não teve contato com o que eu informei para o CRAS e para o Conselho Tutelar 2. Se tivesse tido contato, talvez já estava até mais avançado. Então, falta essa articulação do Estado com o município. Enfim, tem muito trabalho a fazer, Ed. Eu estou terminando o programa, vou pedir para encerrar, mas eu quero que você volte. Esse é um assunto que eu gosto muito e por isso que eu falo muito também sobre ele. Muito obrigada e estou à disposição para continuarmos a conversar sobre criança e adolescente. Não, com toda certeza. É um tema muito importante. Manda um abraço para a Rose, para a Paty, que eu conheço também, e todos os conselheiros e conselheiras. Muito obrigada. Fique agora com a TV APOS, com as últimas notícias do Magistério Paulista e até semana que vem. No programa desta semana, você vai conferir a pressão da APOESP na Assembleia Legislativa. Vai relembrar o ato contra a jornada 6x1 e vai curtir a nossa homenagem ao centenário do geógrafo Milton Santos. Acompanhe. Na terça-feira, 7 de julho, tivemos mais um capítulo da luta da APOESP contra o PL 1316, que propõe uma reforma administrativa na rede estadual de ensino de São Paulo, trazendo graves prejuízos à educação pública. O projeto estava previsto para ser votado na Assembleia Legislativa e a nossa equipe estava lá para acompanhar. Quem chegava para a votação encontrava esse cenário. A área ao redor da Alesp estava tomada por trabalhadores, alunos e pessoas que se preocupam com esse serviço essencial prestado à população. Nós estamos aqui hoje reunidos, né, porque o governo pretende colocar em votação um PL, que é uma reforma administrativa do conjunto do funcionalismo, com forte impacto na educação, né? E nós estamos mobilizados, né? Queremos que ele retire de votação, né? Que retire da pauta, para que a gente possa ir para o recesso, pelo menos sabendo que nós não vamos perder mais direitos
para esse governo. E, é claro, a luta pela educação pública, porque a valorização dos profissionais da educação é a luta em defesa de uma escola pública de qualidade. Por conta da presença maciça de manifestantes dentro da Alesp, nossa equipe não conseguiu entrar para registrar o trabalho dos deputados, mas acompanhamos tudo minuto a minuto, junto com a multidão que aguardava o resultado. Mas nós só vamos sair daqui depois de ouvir a nossa companheira, primeira presidenta da POSP, a Bebel, que é a deputada estadual que está acompanhando para e passo o andamento desse nefasto, né, projeto, o PL 1316. Mas nós vamos ficar aqui até retirar de pauta esse projeto. E, novamente, chegou muita gente aqui nessa casa, está lotada, está como tem que estar, como deveria estar todos os dias essa casa, lotada. Porque aqui é o nosso espaço, pelo menos todas as terças-feiras. No final da tarde veio a boa notícia. Em um acordo feito pelas lideranças, o PL 1316 não foi colocado em votação. Foi mais uma demonstração de força dos trabalhadores da educação. Ela não foi votada, mas ela foi objeto, sim, de chantagem na semana passada. Porque, veja, antes de você vir para o plenário, tem uma coisa que se chama Colégio de Líderes, né? Esse Colégio de Líderes é o que determina a pauta. No Colégio de Líderes da semana passada, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, disse: nós vamos pautar a LDO e também o PL da Educação, que é o 1316. Eu tenho certeza que não vai pautar, agora vai ser só depois da eleição, né? E depois da eleição também, todo o clima tende a nos dar uma favorabilidade no sentido de organizar muito mais do que a gente organizou. Veja, hoje lotou lá todos os plenários, né? E ao mesmo tempo o plenário maior, que é o Juscelino Kubitschek, e ao mesmo tempo tinha muita gente aqui fora, o que demonstra que a pauta mobilizou, né? Todos os professores, estudantes estavam aqui. Graças à luta dos professores, graças à luta da POS, graças ao nosso mandato, o mandato popular, mas sobretudo a presença da POS aqui, ela foi fundamental para fazer com que o governo viesse a público dizer: nós não vamos colocar nem essa semana nem a outra, portanto não coloque esse mês. A luta contra a jornada 6x1, que é de toda a classe trabalhadora, continua nas ruas. No dia 30 de junho, centrais sindicais e sindicatos realizaram um Dia Nacional de Mobilização, que ocorreu em vários estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, a concentração foi em frente ao MASP. A Avenida Paulista é o cenário tradicional de luta dos trabalhadores paulistas e paulistanos. Nesta terça-feira, dia 30 de junho, foi palco mais uma vez de um ato unificado, com a presença de diversas entidades, incluindo a POSP. O Educação na TV veio conferir de perto. Sindicalistas, políticos e representantes de movimentos sociais se revezaram no microfone do ato. Nós temos que nos colocar de pé, que é o fim da jornada 6x1. E a gente tem que entender que o fim da jornada 6x1 não é meramente, tão somente só para que toda a classe trabalhadora tenha redução de trabalho sem redução de salário. É uma pauta de gênero, é nossa, das mulheres trabalhadoras e trabalhadores desse país. Por isso que eu gosto de dizer que a gente vai estar sempre de cabeça erguida e joelho jamais. Ninguém vai dizer como é que a gente se organiza aqui nos nossos atos. A discussão está lá em Brasília, no Senado, vai aprovado na Câmara Federal. O presidente do Senado, nós esperamos que desengavete esse projeto e coloque ele em votação rapidamente, porque é um desejo da população brasileira o fim da escala 6x1, né? Assim como também nós desejamos que seja implantado aqui no estado de São Paulo, além da escala 6x1, a redução da jornada sem redução de salário, mas a implementação da jornada do piso salarial dos professores, que aqui não é obedecido.
Após o ato, os trabalhadores seguiram em passeata pela Avenida Paulista, descendo a Rua Augusta, com destino à Praça Roosevelt. Conquista lá em 1988, quando reduziu a jornada para 44 horas. Este ano, nós comemoramos o centenário de nascimento de um dos maiores cientistas brasileiros, o geógrafo Milton Santos. Nascido em maio de 1926, em Brotas de Macaúba, Milton Santos formou-se em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mas não chegou a exercer a profissão. Fez doutorado na França, na área de Geografia. Voltou ao Brasil no final dos anos 50, trabalhando como jornalista. Com o golpe de 64, saiu do país e passou a dar aulas em universidades de várias nações. Escreveu mais de 40 livros, modernizando o conceito de geografia e estabelecendo laços consistentes com a história, a filosofia e os estudos sociais. Nossa disciplina geografia é aquela que sempre pretendeu ter a linguagem mais acessível, o vocabulário mais popular, o conjunto de palavras mais comum, o discurso mais aberto ao entendimento de todos. Sempre digo que o discurso geográfico fosse florido, rico, denso, penetrante, mas ele se nutria das palavras que eram a todos. Retornou ao Brasil em 1977, dando aulas na Federal do Rio de Janeiro e depois na USP, onde ficou até se aposentar. Com fecunda produção intelectual, seus últimos trabalhos estudaram os efeitos da globalização. A globalização é o estágio supremo do imperialismo. Milton foi o primeiro latino-americano a receber o maior prêmio mundial da área da geografia. Sua obra é reconhecida internacionalmente. Enfrentou preconceito e perseguições políticas, mas nunca perdeu a capacidade de pensar criticamente a sociedade brasileira. O que é que o Brasil deseja fazer com os seus negros? Quer que eles continuem assim ou quer que eles participem de maneira igualitária da vida nacional? Essa que é a questão. A questão de cota é a solução. Eu não posso discutir a solução enquanto eu não discuto a problemática. É com muito orgulho que a APUESP homenageia Milton Santos no seu centenário, um professor que expandiu os limites da ciência e que influencia até hoje várias gerações. Nosso programa fica por aqui. Outras notícias sobre educação você encontra no portal e nas redes sociais da APUESP. Aponte o celular para o QR Code e siga as redes sociais do Educação na TV. Até a próxima semana.